Olá pessoal, continuando nosso treinamento EAD Eletrônica Avançada aplicada para smartphones, hoje a nossa aula é sobre a resistência elétrica. E hoje iniciaremos o estudo do primeiro componente discreto encontrado em centenas nas nossas placas dos nossos smartphones e o iPhone, chamado resistor fixo. Hoje a aula então será sobre resistência elétrica e o componente resistor. O que é resistência elétrica? É a propriedade de resistir à passagem do fluxo de elétrons. Denominamos então como resistência elétrica. A resistência elétrica é uma grandeza medida em ohms, ou seja, nós podemos quantificar, medir e verificar se os resistores fixos estão dentro da sua faixa de resistência. No diagrama elétrico, encontraremos o valor em ohms do resistor, bem como sua potência, o seu tamanho em size, não é, em milésimos de polegada, e a sua característica de porcentagem de funcionamento. 5%, 10%, 1% é a tolerância do seu valor. Então, o resistor tem a propriedade de resistir à passagem da corrente elétrica. Encontraremos diversos valores de resistores, de igual ou próximo a zero ou até centenas de mega-ohms. Então a gente vai aprender como testar os resistores, quais são os tipos de defeitos dos resistores e como é o resistor no diagrama elétrico. Vamos lá? Então aqui nós vamos abrir um diagrama elétrico, por exemplo, um iPhone. Vou abrir aqui o manual técnico do iPhone. E no manual técnico eu vou localizar o resistor. Então nós vamos aqui abrir o manual do iPhone e nós vamos localizar o primeiro componente do nosso estudo, que é o resistor fixo. Os diagramas estão aqui em PDF. Eu vou achar o símbolo do resistor, bem como a sua informação técnica de valor. Eu vou dar um zoom aqui agora. Então aqui eu tenho, olha lá, R1603. R se refere à resistência. Então, quando encontrarmos no manual um componente discreto de nome R, significa resistor fixo, tá? Então o R1603, o que é o 1603? É um nome dado aleatoriamente à Apple, ao fabricante. Esse nome aqui pode ser qualquer um, o fabricante que determina, é a posição, é o local que ele chamou aquele resistor. Não é nada com o valor ôhmico do resistor. Logo aqui abaixo podemos ver 49,9 ohms. Sim, esse sim é o valor ôhmico desse resistor. Logo aqui embaixo eu tenho a tolerância, 1% de tolerância, ou seja, ele pode dar 1% acima ou 1% abaixo do valor de 49,9 ohms. Detalhe importante, a gente só mede resistência elétrica no multímetro, no ohmímetro, com o circuito desenergizado. Nunca medimos resistência elétrica com o circuito energizado. Então, se eu quiser pegar o meu instrumento de teste, multímetro, e nele tem um ohmímetro, no qual eu vou verificar se o resistor está dentro do padrão de tolerância, ou seja, vou colocar no meu multímetro a escala de ohms, 200 ohms, se mede 49,9 ohms, correto? Esse resistor tem que dar 1% a mais de 49,9 ou 1% a menos. Essa é a máxima tolerância que ele tem. Dando esse valor em ohms, ele está com a resistência ôhmica em perfeito estado. Continuando aqui então, 1,32 watts é a potência máxima que esse resistor dissipa, ou seja, existe um limite de corrente para circular nesse resistor. Esse limite de corrente é 1,32 watts. Logo aqui embaixo eu tenho a composição MF, metal filme, é a composição do resistor. Nós temos vários, cerâmicos, metal filme e por aí vai. No nosso caso da placa do smartphone, a maioria é metal filme. Logo aqui embaixo também eu tenho o tamanho em milésimos de polegada. 0,10 por 0,5 milésimos de polegada. Mils é o tamanho, é o size, largura e altura do resistor. Logo aqui abaixo eu tenho a sala desse resistor, onde ele está localizado, próximo a onde ele está localizado. Então aqui a sala que ele está é a sala do SOC.
System on Chip. Ou seja, esse resistor está próximo da CPU Apple A11. Então aqui a gente pode ver que esse resistor está próximo da CPU, SoC, System on Chip. Então aí, ó, tenho mais um exemplo, o R3020. Então aqui está a simbologia do resistor. Esse resistor está ligado em paralelo com a malha para o terra. Esse resistor R3020 é um resistor de valor 3.92K, de alta precisão, 0.1% de precisão, 1.20 watts de máxima corrente dissipada, material, metal film, size 0,2 por 0,1 milésimos de polegada. Sala, ele está próximo ao PNU, ou seja, ao regulador de tensão da baseband. Então aqui, para a gente localizar, identificar o valor do resistor no diagrama elétrico é muito simples. Eu tenho as características todas do resistor no diagrama. Eu posso tranquilamente substituir de uma placa iPhone, de uma placa Samsung, de uma placa LG, desde que ele tenha as mesmas características, sem problema nenhum. O componente é universal. Então vamos lá explicar detalhadamente a simbologia, a unidade, os conceitos de lei de Ohm, como funciona o resistor. Vamos lá, vamos para o quadro. Então, pessoal, vou fazer um circuito elétrico aqui, bem simples, onde eu vou ligar uma fonte de alimentação a uma lâmpada. E essa fonte de alimentação vai prover uma corrente para que a minha lâmpada funcione. Porém, eu tenho um problema. A minha bateria fornece 4.2 volts e a minha lâmpada trabalha com 3 volts. Dissipa uma potência de 2 watts. Então, eu tenho que usar um componente aqui que suporte a corrente de 2 watts e que bloqueie uma tensão de 1.2 volts. Aqui, ele vai segurar 1.2 volts para deixar passar somente 3 volts no ponto A e no ponto B, para que minha lâmpada não queime. A gente já viu isso, que as tensões têm que ser as mesmas do circuito que vai fornecer a corrente de tensão para a carga. Eu tenho que usar aqui um resistor. Então o meu resistor vai ser chamado de RL, resistor limitador. E aqui é o meu load, é a minha carga. Então, o resistor limitador vai limitar a passagem da corrente para a minha load, deixando que a minha load opere normalmente com a tensão de 3 volts. E vai resistir a passagem de corrente de tal maneira que no load só teremos 3 volts. Como calcular esse resistor? Como funciona esse circuito? Então vamos lá. Nós temos a potência. A potência máxima que o circuito vai consumir é 2 watts. A tensão da lâmpada, VLP, é igual a 3 volts. O resistor está desconhecido. Eu quero descobrir qual que é o valor do resistor que eu vou aplicar aqui nesse circuito elétrico. Esse circuito elétrico é composto por uma bateria, positivo, negativo, os fios de cobre, que são os condutores, e o meu componente resistor. Qual é o valor do resistor que eu vou ter que montar nesse circuito para segurar, resistir um pouco a passagem da corrente de tensão e deixar que a minha lâmpada não se queime ao ligar a lâmpada? Bem, uma coisa eu já sei. Meu resistor tem que ser de pelo menos 2 watts de potência. Por quê? Se eu colocar um resistor de potência baixa, ele vai esquentar muito e vai abrir. Quer dizer, então, que um dos primeiros problemas que o resistor pode acontecer, ele ficar mal dimensionado, ele aquecer muito o efeito Joule e ele vai abrir. Sim, vamos falar dos defeitos dos resistores. Então vamos lá. Como calcular o resistor limitador? Para calcular o R limitador, eu vou usar uma fórmulazinha básica. R limitador é igual V BAT menos VLP, tensão da bateria, menos a tensão da lâmpada, dividido pela corrente máxima da lâmpada, da LP.
Então, eu vou aplicar aqui a lei de Ohms. A lei de Ohms define que R é igual a V sobre I. Então, eu vou aplicar nada mais, nada menos que a lei de Ohm. Porém, eu não tenho a corrente expressa em amperes, eu tenho a corrente expressa em watts. Eu tenho que converter essa potência em watts em amperes, para chegar aí sim no valor do resistor limitador. Então vamos lá. A corrente aqui, I é igual a P sobre V. A potência foi dada em 2 watts. Então eu colocarei 2 watts dividido por 3 volts, que vai dar 0,667 amperes. Ou seja, arredondando, 667 miliamperes. Agora sim, podemos fazer a nossa conta matemática e descobrir qual que é o valor do resistor limitador. Qual que é a função do resistor? Resistir à passagem de corrente e tensão, visando que minha lâmpada funcione com um brilho muito bom, padrão, com a potência que ela foi fabricada e sem queimá-la, segurando uma tensão de 1,2 volts anterior a ele. Então vamos lá. Vamos calcular aí. Resistor limitador é igual a tensão da bateria, 4,2 volts, menos tensão da lâmpada, 3 volts, dividido pela corrente. Qual que é a corrente? 0,667 amperes. Resistor limitador é igual a 1,2 volts, dividido por 0,667 amperes. O resistor limitador é de 1,8 ohms por 2 watts. Então agora eu tenho o valor ôhmico do nosso resistor limitador, 1,8 ohms. E agora eu consigo provar isso também. Vamos provar para verificar se as contas nossas estão certas? Então vamos lá. Vamos aplicar a lei de Ohm também para verificar se a corrente vai bater com o que nós já calculamos, se a tensão também vai bater. Esse aqui é um circuito série, onde eu tenho poucos elementos, é um circuito básico. E aqui vai circular uma corrente, no qual vai fazer com que a lâmpada acenda. E essa lâmpada vai acender sem queimá-la, pois o resistor limitador vai limitar a tensão e vai fornecer a tensão correta para que a lâmpada funcione. Então, como já temos todos os elementos aqui, vamos calcular a corrente do circuito para verificarmos se o resistor está correto. Então aqui eu tenho, a lâmpada também é um resistor. Então eu tenho aqui, vou chamar esse aqui de R1, esse aqui de R2, porque a lâmpada também é um resistor. Quando a corrente passa no seu filamento, vai produzir calor e vai iluminar. Então a lâmpada também é um resistor. Então nesse circuito nós temos 2 resistores em série. O que é uma ligação em série? Um ligado em série com o outro. Então esse terminal do resistor está ligado no terminal da lâmpada. Essa ligação em série, eu vou calcular o valor da resistência total, para aí sim chegar a corrente e o valor de tensão em cada componente. Então vamos lá. Resistor total é igual a R1 mais R2, ou seja, o valor da resistência do R1 mais o valor da resistência da lâmpada. Então o resistor total é igual a 1,8 ohms mais o valor do R2. Porém, o valor do R2 eu não tenho. Eu tenho a tensão e tenho a potência. Eu tenho que descobrir qual que é a resistência do resistor 2. Então nós vamos aplicar ali também de novo a lei de Ohm. Qual fórmula eu vou usar para localizar o resistor? Simples, ó. Então já tem a abreviatura aqui, ó. R é igual a V2 sobre P. Ou seja, o valor do resistor é igual a tensão ao quadrado, que vai dar 9, dividido pela potência, 2. Então aqui eu vou ter um resistor de 4,5 ohms. Então a lâmpada tem uma resistência de aproximadamente 4,5 ohms. Agora eu já consigo descobrir o valor da resistência total, 4,5 ohms. O resistor total é igual a 1,8 mais 4,5. Então a gente vai descobrir aí agora
qual que é o valor da resistência total desse circuito e calcular a corrente. Então o nosso resistor total é de 6,3 ohms. Vamos aplicar agora a lei de Ohm para descobrir a corrente total desse circuito. I é igual a V sobre RT. Não é? A corrente vai ser a tensão, 4,2 volts, dividido por 6,3 ohms, que é o valor do resistor total. E a tensão da bateria, 4,2 volts. Vamos verificar se vai dar o mesmo 0,667 amperes? Então vamos fazer a continha aqui agora. Vamos lá. Fazendo a continha, 4,2 dividido 6,3 é igual a 0,666, arredondando, 0,667 amperes. Ou seja, nós estamos certos. Fizemos a conta certa. O nosso circuito consome 667 miliamperes, ou 0,667 amperes. Ok? Esse é um exemplo básico, rudimentar, para qual a finalidade do resistor. Aplicando isso num resistor, num smartphone, por exemplo, nós temos um exemplo clássico de polarização do VMIC. Em muitos smartphones, usa-se um resistor para polarizar o mic. Então, o microfone trabalha com a tensão próxima de 1,8 volts. E eu tenho a tensão de 4,2, de 3,5 proveniente do regulador. Eu uso um resistor limitador para limitar a tensão e corrente do mic, que ele suporta somente 1,8 a 2 volts. Então eu coloco o resistor em série com essa alimentação e eu vou polarizar o mic somente com a tensão desejada. Então vou apagar aqui agora. Vamos fazer um exemplo, mostrar um exemplo clássico de resistor de polarização do VMIC no diagrama elétrico. Então aqui nós temos o troubleshooter de um aparelho que não funciona o microfone. O que é o troubleshooter? É a solução de problemas. Alguns fabricantes desenvolvem isso para auxiliar a manutenção, ou seja, desenvolvem procedimentos de reparo que vão verificar os pontos fundamentais para que um circuito funcione. Então aqui nós estamos na parte do microfone, ou seja, o microfone não funciona, chamado main mic, que é o microfone da voz. Nós temos vários microfones no smartphone. Main mic, video mic, rear mic, né? Então tem vários microfones, 3, 4 microfones no smartphone. Então aqui nós estamos no troubleshooter do main mic. Primeiro ponto, microfone não funciona? Sim, microfone não funciona. Segundo ponto, verifique as soldas do microfone. Já verificamos. Cheque a tensão de referência no capacitor C139. Tem igual ou aproximadamente 2 volts? Então ele está pedindo para você fazer o quê? Verificar se o microfone está polarizado. Quem polariza o microfone? Uma tensão denominada VMIC. E essa tensão VMIC tem que estar próxima a 2 volts. Eu tenho que ter um regulador de tensão para abaixar os 4,2 volts da VBAT, da tensão da bateria, para polarizar o microfone. E normalmente se usa resistores para isso. Então ele já fala, se não tiver os 2 volts, o que eu tenho que fazer? Verificar esses resistores. R é o que mesmo? Resistor R143, R147, e aí vai. Então vamos chegar aqui na lógica do circuito e entender, naquele exemplo que falamos agora, um exemplo prático aplicado em manutenção do resistor fixo. Nós não temos só resistores fixos na placa, nós temos outros tipos de resistores também na nossa PCB. Resistores térmicos, chamados NTCs, que falaremos também em breve. Vamos lá, vou indo para um diagrama real aplicado à manutenção. Aí, agora nós temos um caso real de eletrônica, old school. Podemos ver aqui então que eu tenho a tensão de alimentação de 2,9 volts. Essa tensão vem proveniente de algum regulador. E aqui eu tenho o resistor R143. Qual é a função do resistor R143? Limitar a tensão de polarização do VMIC. Porém, se observar no circuito aqui, ó, esses resistores R143 e R147 estão ligados em
série. Esses dois resistores têm a função de limitar a corrente que vai chegar no microfone. Aqui eu tenho o mic. Aqui eu tenho que ter igual ou aproximadamente 2 volts. Então, os resistores R143 e o R147 têm que bloquear 0,9 volts aproximadamente. Claro que o circuito aqui está um pouco mais complexo. Eu também tenho um capacitorzinho de filtro aqui, que eu vou explicar mais tarde o que ele faz. Nós estamos começando o nosso treinamento, né? Então aqui a gente vai, por enquanto, desprezá-los. Então eu tenho aqui o resistor total, RT, é igual R143 mais R147. Esses resistores totais aí, que são a soma dos dois, pois estão ligados em série, vão limitar a corrente e tensão dessa malha para que nesse nó aqui eu tenha 2 volts. E essa tensão de 2 volts vai polarizar o microfone. Ou seja, vai aplicar uma tensão contínua de 2 volts no microfone para que ele funcione. A minha pergunta agora é: se o resistor R143 apresentar defeito, como assim? Quais são os defeitos ligados a resistores? Por exemplo, o resistor pode abrir, pode alterar o seu valor ou pode entrar em curto. São 3 falhas comuns elétricas de um resistor. Claro que aplicado em placas de smartphones, o curto-circuito no resistor é algo muito difícil. Isso acontece comumente nos resistores de alta potência de fio. Eles aquecem muito e os fios fecham curto. Então, praticamente podemos desprezar um resistor em curto, ok? Mas um resistor aberto e um resistor com fuga é muito comum aplicado nos nossos smartphones. Ainda mais das falhas mecânicas, que são outros casos. Pad trincado, resistor quebrado, resistor ausente. Então, na solução de problemas, nós temos várias situações. Falhas elétricas possíveis e falhas mecânicas. Falhas elétricas de um resistor. Ele pode estar aberto ou com fuga. O que é um resistor aberto? Então, por exemplo, o fabricante falou que esse resistor tem que dar 100 ohms. E esse aqui tem que dar 33 ohms. Aí eu vou desenergizar minha placa, vou pegar o meu multímetro, escolher a grandeza ohms, vou pegar a faixa de ohms, que é a de medir resistência, e vou selecionar a faixa de 200 ohms. Na faixa de 200 ohms, eu vou conseguir medir todos esses dois resistores. Então vou pegar meu instrumento com a placa desenergizada e vou medir o resistor R143. Tem que dar igual ou próximo a 100 ohms. E o R147 tem que dar igual ou próximo a 33 ohms. Por exemplo, em vez de dar 33 ohms, ele deu 90 ohms. O que quer dizer isso? Ele está com fuga, alterado. Então o que é fuga? Dá um valor normalmente muito maior do que ele era para ser dado. Isso vai diminuir a tensão ainda mais de polarização do mic. Porque agora você vai saber, quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica. Quanto menor é a resistência, maior é a corrente elétrica. É proporcionalmente inverso. Então a gente tem um conceito muito importante em eletrônica. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor é a corrente. Outra possibilidade do resistor, ele estar aberto. Então, por exemplo, peguei o meu multímetro na escala de ohms, 200 ohms, onde eu meço tranquilamente 100 ohms e meço tranquilamente 90 ohms. Vou medir o resistor R143. Ele só ficou infinito, ou seja, não mediu valor nenhum. O que quer dizer? Que o resistor R143 está aberto. O que é um resistor aberto? Não passa corrente nenhuma por ele, ou seja, ele está aberto, como uma ponte aberta. Esses defeitos mais comuns dos resistores são denominados então fuga ou aberto, ok, pessoal? Nesse caso aqui do circuito, o R143 e o R147, vamos ver os valores deles reais. Vou anotar aqui R143 e R147. Esses dois resistores estão servindo de polarização do microfone, vão limitar a corrente e tensão do microfone. E eu tenho outros resistores também com outras finalidades. Nesse circuito aqui, por exemplo. Então eu vou descobrir agora
qual que é o valor do R143 e do R147? Alguns manuais Samsung, principalmente, não expressam o valor ôhmico de potência também, de tamanho, na folha do diagrama elétrico. Então, normalmente, nas últimas páginas dos manuais, vocês vão achar um código que vai se referir ao valor desse resistor. Vamos lá, então, procurar isso? R143. Posso vir em Ctrl F, vou digitar lá Ctrl F, que é o Ctrl Find, que é procurar, não é? Ctrl Find, vou colocar lá R143. Então, quando eu peço no teclado a tecla Ctrl e F, eu clico em procurar, que é Ctrl Find. E aqui dentro eu vou digitar R143. Clico em próximo. Quando eu fizer isso, vai aparecer o resistor R143. Então aí falou. Olha lá, ó. R143, o código dele, Samsung, é SecCode, que é o SecCode. Aí sim, vamos descobrir através do SecCode o valor ôhmico, tolerância, tamanho desse resistor. Para substituir, no caso de estar com defeito, fuga ou aberto, por um resistor equivalente. SecCode 2007 00859. E o R147, mesma coisa. Vamos digitar Ctrl F. Ctrl F. R147. Vamos apertar Enter. O SecCode do R147 2007 000242. Agora, nós vamos sim descobrir o valor ôhmico de cada um desses componentes. Então vamos lá, pessoal. Com o SecCode em mãos, vou abrir o meu navegador. Com o navegador aberto, vou digitar o SecCode no Google. Digitando o SecCode no Google, eu encontrarei vários outros sites onde teremos a tabela com o valor, potência, tamanho em mils do seu resistor fixo. Então vou clicar no primeiro aqui, vamos lá e ver qual que é o valor referente à resistência desse código. Bem, então tá aí, o resistor 2007 00858579 usam em vários aparelhos Samsung. Esse resistor tem um valor de 2.200 ohms, 5% de tolerância, 1/20 watts, tá? E o tamanho dele é 0,603 em milésimos de polegada. E aí ficou fácil para mim agora. Então o resistor R143 tem um valor de 2.200 ohms. Agora eu vou achar o outro resistor, que é o outro código. 2007 000242. Vamos digitar o outro código aqui então. 2007 000242. Aí, já localizamos. O resistor de part number 2007 000242 tem um valor de 1,5 kΩ, 5% de tolerância, 1,16 watts e tamanho 0,10, 0,5. Então o resistor